Olá! Vamos continuar o capítulo 10. A gente tinha parado quando o delegado perguntou ao Daniel: havia alguém que sabia? Daniel titubeou um pouco, mas respondeu: minha irmã Manuela talvez soubesse. Talvez? Por que talvez? Porque ela me dirigia algumas indiretas, mas nunca falamos abertamente sobre isso. Ela nunca me perguntou diretamente e eu não seria louco de contar deliberadamente. E no ambiente da empresa, alguém desconfiava? Como a Marluce se relacionava com os demais acionistas? Havia insinuações, como as da minha irmã, mas nenhum questionamento formal. Para falar a verdade, a Marluce não se relacionava nada com os outros acionistas. Ela fazia isso por meio de um procurador. E nas assembleias, do mesmo jeito, quem comparecia era seu procurador. E por que esse comportamento? Era uma estratégia? Vocês conversavam sobre isso? Eu diria que era confiança absoluta no homem que a representava. Além do mais, ela não gostava de viajar para o interior para participar das reuniões. E quando surgia alguma pauta relevante para ser votada, vocês dois discutiam isso nos vossos encontros? Quase sempre. Então, quando o senhor ia para a reunião, já sabia da opinião dela, e o representante dela já sabia o posicionamento do senhor. Havia uma espécie de jogo combinado nos vestiários. Mais ou menos isso. E o senhor não achava isso arriscado? Se descobrissem, o senhor poderia ser considerado traidor da sua própria família se contrariasse os interesses deles. Confesso que não seria uma situação muito agradável. Pensei sobre isso mais de uma vez. Agora vou fazer uma pergunta inversa à que eu fiz anteriormente. O senhor tinha planos de terminar este relacionamento? Olha, delegado, a pergunta é inversa, mas a resposta é a mesma: sim e não. Da mesma forma que me passava pela cabeça, às vezes, a ideia de me juntar a ela, também passava a ideia de me afastar. Mas nenhuma das duas foi forte o suficiente para acontecer. E a coisa foi continuando do mesmo jeito. Na noite do acidente, o senhor tinha programado o encontro com ela no apartamento? O encontro daquela noite foi um acaso. Meu pai vivia em Brasília. Meu pai viria de Brasília e dormiria lá. Mas na última hora ele me telefonou dizendo que não conseguiria vir. Então, como eu estava sozinho, chamei-a para subir. Era costume vocês irem para o terraço? Sim, sempre que São Pedro nos dava uma noite agradável de presente, a gente gostava de conversar ali no terraço, olhando a cidade. Apoiados na grade? Sim, normalmente a gente se amparava na grade de alumínio. Alguma vez ela comentou com o senhor sobre algum desafeto, alguém que a perseguisse? Nunca. Marluce era uma pessoa reservada, mas não me parecia que tivesse algum acerto de contas pendente com quem quer que fosse. O delegado prosseguiu com as perguntas, querendo saber sobre as notas. E esclareça-me o que significam essas notas. E Daniel pôs-se a explicar. Nós contratamos uma empresa de limpeza doméstica aqui em São Paulo. Quando é preciso limpar o apartamento, eles vêm e fazem o serviço. Se não tiver material de limpeza suficiente, eles vão até o mercadinho, pegam o material que precisam, levam a nota e deixam para eu pagar posteriormente.
É apenas essa agência que faz a limpeza? Eventualmente, minha mãe manda a nossa empregada lá de Guajuviras vir aqui fazer alguma coisa ou supervisionar o serviço. Aqui tem uma nota com data de sexta-feira passada, de detergente, álcool, bactericidas. Sim, materiais comprados para a limpeza. E tem esta nota de ácido clorídrico. Pelo que me consta, ácido clorídrico não se usa na limpeza doméstica, porque corrói a superfície onde é aplicado. E a nota é de um depósito que fica perto de Guajuviras. Primeira pergunta: quem comprou esse material nesse depósito na mesma data do acidente? Não tenho a mínima ideia. E tem esta nota de uma serrinha manual, dessas usadas para cortar ferro, com data de segunda-feira, comprada lá em Guajuviras. Doutor, volto a afirmar, não sei nada sobre isso. Mas o senhor iria pagar essas notas. Elas estavam lá na bandeja de acrílico, junto às outras. O senhor não quis saber do que se tratavam? O advogado interveio. Pelo amor de Deus, delegado, meu cliente não pisava naquele apartamento havia 3 semanas. Chegou ontem às 19 horas. O acidente aconteceu aproximadamente 1 hora depois. E o senhor quer que lhe explique quem colocou essas notas lá? E Daniel completou. Nos últimos dias, lá em casa, ninguém conversava sobre outro assunto que não fosse a comemoração da Bela Grace. Passamos dias e noites fazendo relatórios, gráficos de comparação entre empresas emergentes, evolução do índice da bolsa, valorização das nossas ações, tudo para apresentar na festa. Eu cheguei ontem, vi as notas lá, mas nem me preocupei com elas. Quando fosse o momento de pagá-las, certamente eu procuraria saber quem contraiu essas despesas e por que as contraiu. Mas ontem eu mal olhei para elas. O delegado replicou calmamente. Senhores, prestem atenção. Isso não é uma acusação. Eu só escolhi um ponto de partida para as investigações, que são essas notas. E tem uma explicação. De acordo com os registros da portaria, na sexta-feira passada, 2 mulheres vieram fazer a limpeza. E a nota do material que elas compraram está aqui. Detergente, álcool, germicidas, bactericidas, etc. Depois disso, as únicas pessoas que entraram no apartamento foram, apontando para Daniel, a sua irmã Manuela, às 16 horas e 7 minutos, e o senhor, às 19 horas e 12 minutos. Ora, existem aqui 2 notas, uma com data de segunda-feira e outra de quarta. Notas essas que se referem a material empregado no plano do atentado. Se ninguém mais entrou lá, e como eu disse, não há registro na portaria nem nas câmeras que alguém tenha entrado, só pode ter sido o senhor ou a sua irmã que puseram as notas lá. O senhor vai ter que perguntar para a Manu, delegado. Eu não comprei material, nem coloquei as notas lá. Sim, Manuela também está no meu campo de visão, mas comecei os depoimentos com o senhor, por razões mais que óbvias. O senhor esteve sozinho no apartamento por cerca de 1 hora. Estava com a vítima na hora do acidente e mantinha com ela um relacionamento afetivo. Só se eu fosse louco para começar as investigações falando com outra pessoa. O depoimento de Manuela foi marcado para a terça-feira da semana seguinte.
Nos dias precedentes, houve uma avalanche de notícias na televisão e nos jornais. A pequena Guajuviras, que vinha se destacando na mídia nos últimos tempos por ser a terra natal do senador Fabrício e pelo bom desempenho da Bela Grés, relíquia do município, acabou vendo seu nome ligado ao crime no apartamento do ex-prefeito em São Paulo. Furgões das principais emissoras de televisão e empresas jornalísticas se instalaram nas praças. A cobertura jornalística do fato produzia inserções ao vivo nas transmissões e a todo momento um transeunte era parado para dar entrevista. A casa do Dr. Fabrício precisou de um cordão de isolamento para conter a ânsia dos repórteres para um furo de reportagem. O problema é que essa inquietação para noticiar remetia a boletins e resenhas mal redigidos e termos mal empregados. Manuela, que nem depoimento prestara ainda, era constantemente chamada de suspeita ou de acusada. Daniel, que nem acusado era, por mais de uma vez fora tratado como réu. E em um passe de mágica, sem que ninguém mostrasse qualquer cálculo dos financistas da Bela Grés, lia-se e ouvia-se que a empresa sofrera um prejuízo imenso com a queda das ações. Citavam cifras aos borbotões, que traziam até os centavos depois de 9 ou 10 casas numéricas, que só Deus sabe a fonte que as fornecera. É bem isso, né, gente? É bem isso. Tá bom. Amanhã nós vamos acompanhar o depoimento da Manuela na sequência aqui do capítulo. Tá bom? Até amanhã, então.